Mais TV. Oferecimento. Poel Construções Elétricas, porque com eletricidade não se brinca. Patricinha Fashion, a loja que realça o seu brilho. Cantinho do Doce, adoçando a sua vida. Brum Design, sua empresa em evidência. Velho Oeste Boutique, a sua loja country para Siqueira Campos e toda a região. Cantinho da Moda, a moda que combina com você. Aline Maiara Maquiadora, deixando você ainda mais bela. Provídeo Produções, eternizando os momentos mais importantes de sua vida. Olá, amigos do Mais TV. Nós estamos aqui na festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, a 83ª festa em comemoração ao padroeiro de Siqueira Campos. Estamos aqui com o nosso amigo Anderson Lino, ele que é um historiador, um estudioso e que no seu livro Bom Jesus da Cana Verde, ele aborda a história do santo e todo o contexto que envolve a imagem do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Bom dia, Lê. Muito obrigado por nos dar essa entrevista. Eu queria começar com você contando um pouco da sua história, da sua formação. Você iniciou os seus estudos ali em Jacarezinho, isso? Isso. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Eu comecei em Jacarezinho, na Universidade Estadual do Paraná, né, o curso de História, entre 2000 e 2003. Em 2004 eu fiz a especialização em História Social e Cultural, o fenômeno religioso, também em Jacarezinho. E em 2006 eu ingressei na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo como professor de História e estou lá até hoje. E em 2007 eu comecei o mestrado em Ciências Sociais e Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Neste curso eu apresentei a tese sobre a história do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, que foi defendida em março de 2009. Todo o seu estudo, as teses, tanto de mestrado quanto agora que você está fazendo o doutorado, são em cima da história do Senhor Bom Jesus, é isso? Eu estou fazendo o doutorado, eu defendo no ano que vem, se tudo correr bem, até o final do ano que vem, eu defendo a tese de doutorado na PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sobre o Bom Jesus também. No mestrado, eu abordei a questão dos conflitos que ocorreram ao redor desta imagem, representando o Senhor Bom Jesus da Cana Verde, no ano de 1933, e da onde veio esta imagem. Isso foi abordado na dissertação de mestrado. Outros temas que eu abordei no mestrado foram as arrecadações da festa, que estão todas no livro, né, os dados, os números, quantidade de pessoas, o surgimento da Rádio Bom Jesus, né, em 1964, que hoje está completando já 50 anos, né? Eu abordei até o ano de 2008. De 1886 a 2008 eu fiz uma abordagem geral sobre a história do Bom Jesus, mas eu trabalhei muito com a questão do conflito ao redor da imagem, que foi no ano de 1933. Seu estudo ele se baseia em documentos, histórias contadas por quem viveu a época. Primeiro eu comecei a pesquisa ouvindo as pessoas mais idosas, né, que conheciam a história do Bom Jesus, mas ninguém tocava nesse assunto do conflito. Eles falavam que o santo foi roubado, teve morte, mas ninguém aprofundava, dava nomes, né, falava assim meio que superficialmente, né? E aí eu comecei a pesquisar nos cartórios, né, cartório de registro de civil, né, de óbito, cartório de criminal, né, nos fóruns da região. Consegui o processo. Fui em Curitiba, na Biblioteca Pública do Paraná. Consegui lá em microfilme uma reportagem de 1933, só que um mês depois do conflito, que foi em 26 de abril, né? Em maio chegou essa notícia lá em Curitiba e a Gazeta do Povo fez uma reportagem, uma capa, né? Primeira capa do jornal, falando do conflito ao redor de uma imagem secular em São José da Boa Vista. É assim a manchete de jornal.
E fui, né, um documento vai ligando ao outro, e eu fui e montei todo um arquivo, né, de documentos, né, e fui fazendo a leitura, a releitura, né. Todo documento ele aborda a ideia, a visão sempre do dominador, aquele que está no poder. Então a função do historiador é tentar ler nas entrelinhas, né, do processo, das fontes oficiais, os interesses que há por trás disso aí. Você poderia falar um pouco mais sobre esse conflito, que é uma história, faz parte da história do santo, inclusive alvo de uma disputa, né? Isso. A imagem ela chega por volta de 1886 à região, que se chamava Patrimônio dos Murzílios, que pertencia ao município de São José da Boa Vista. Pertence hoje a Carlópolis, né? Mas à época pertencia a São José da Boa Vista. Tanto o Patrimônio dos Murzílios, onde foi construído o primeiro santuário, numa gruta, em homenagem ao Bom Jesus, que à época, antes do conflito de 1933, se chamava Bom Jesus dos Pintos. Então, o nome Bom Jesus da Cana Verde ele surge depois do conflito. Após 1933, principalmente a partir da década de 40, no início de 1940, é que essa imagem começa a ser denominada de Senhor Bom Jesus da Cana Verde. E existe uma curiosidade a respeito disso, a Cana Verde, como surgiu, que inclusive agora faz parte do nome do santo, né? Sim, então a história, ela ao redor da imagem do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, como ela era contada, ensinada, até o meu trabalho, era uma história, foi imaginada uma história, foi criada uma história que nós chamamos de a história inventada, né? Então foi criado o filme, o longa-metragem colorido, O Senhor Bom Jesus da Cana Verde, considerado o primeiro filme longa-metragem colorido no estado do Paraná, que foi lançado em 1967, e foi criada uma história para o santo, mas que não abordou em nenhum momento a questão do conflito, a disputa pelo bem simbólico religioso e por detrás deste poder simbólico a questão econômica. Era um patrimônio, o patrimônio Bom Jesus dos Pintos, que pertencia à família dos Pintos, né, com cerca de 3.000 alqueires de terra, que foi todo pulverizado por meio de grilagem de terras. É um momento em que a região entra no sistema mundial moderno, o capitalismo, exportação de café. Já em 1933, as Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo estava estabelecida no município de Jaguaraíva. A estrada de ferro chega até a Colônia Mineira, à época se chamava Colônia Mineira, depois veio a ser Siqueira Campos. Com a estrada de ferro na região, chegando à região, as terras que não tinham valor, elas passam a ser hipervalorizadas. Então, por detrás da questão simbólica, a questão econômica, material, que foi a disputa por terras. O que você está dizendo é que a história do filme, por exemplo, que envolve o santo, o Senhor Bom Jesus, é fantasiosa, poderia se dizer assim? Isso, foi uma história criada, né? Jamais existiu, tá? Por não quererem remexer no passado, nesse passado de conflitos, onde 2 pessoas foram mortas, né? O comerciante do patrimônio, o João Moreira, foi morto nesse conflito. O herdeiro da imagem, o chamado Zeca Pinto, foi morto no conflito. Eu fui levantando todos esses dados, eu fui em cartório de registro de óbito, no Salto do Itararé, consegui o registro de óbito desses personagens. Eu fui atrás do processo, né, ao redor que ocorreu a partir deste conflito em 33. É instaurado um inquérito, né, judicial para reaver essa questão do bem simbólico representando a imagem do Bom Jesus, com quem ficaria, quem tinha direito à imagem, né? E relendo o processo, né, estudando o processo, que foi primeiramente dado o ganho de causa para a família Pinto, porém o prefeito de Siqueira à época, chamado Totó Pereira, ele era o representante da família Pinto, né? Ele era o advogado da família Pinto, vamos dizer assim.
E ele ganhou a causa. O juiz deu ganho de causa a ele, a família Pinto, e ele era o representante. E ele acabou ficando com a imagem, que primeiramente ficou estabelecida no Salto, no distrito do Salto do Itararé, que hoje é município. À época era distrito e pertencia a São José da Boa Vista também. E depois dessas desavenças, com o fim do processo que deu ganho de causa para a família Pinto e para o representante, que era o prefeito da colônia mineira, essa imagem do Salto, por ordem do bispo em Jacarezinho, ela vem para o município da colônia mineira, atual Siqueira Campos. Essa história de que a imagem teria sido esculpida por um escravo, essa é real? Não diria por um escravo, mas por um artesão. Provavelmente essa imagem veio das Minas Gerais. A família Pinto, que era a proprietária dessa imagem, ela já havia contribuído com a fundação do município mineiro de Juiz de Fora, onde tem uma imagem representando São Roque. Então, já desde do século XIX, no começo do século XIX, essa família Pinto ela já contribuiu foi uma das famílias que contribuiu com a fundação do município de Juiz de Fora em Minas Gerais. E também ocorreu lá um conflito, que tem até um livro publicado, chamado A Questão São Roque, né? E essa família Pinto, ela vem das Minas Gerais. Ela vem com as crises econômicas, com o final do ciclo do ouro das Minas Gerais. Muitos mineiros vieram para cá, né, para essa região norte, chamado Norte Pioneiro, né, o Norte Velho do Paraná. Siqueira Campos, atual Siqueira Campos, se chamava Colônia Mineira devido a esses migrantes, né, mineiros que também vieram para cá. A família Pinto traz a imagem do Bom Jesus, né, se chamava Bom Jesus dos Pintos. É formado um patrimônio onde eram os Murzilhos e passa a se chamar Patrimônio Bom Jesus dos Pintos. Essa imagem provavelmente ela foi esculpida por algum artesão em Minas Gerais, né? É cultura da família patriarcal brasileira possuir uma imagem de santo dentro de casa, né? Quase todas as famílias têm uma imagem de santo dentro de casa, né? E aí entra também a questão do direito canônico. O direito canônico em 1917 não reconhece nem uma imagem religiosa fora da igreja. Todas as imagens pertencem à igreja, a partir do estabelecimento do direito canônico. Isso vai fazer com que o pároco do distrito do Salto, do Itararé, o Alfredo Simon, que reuniu um grupo de homens armados e foram até o patrimônio dos Pintos, num tiroteio que ocorreu lá. Essas duas pessoas foram mortas, o João Moreira e o Zeca Pinto. Expropriaram a imagem e levaram até a paróquia do Salto, né? E lá ficou a imagem por um tempo esperando esse processo, o desenrolar do processo, e depois acabou vindo para a colônia mineira. Em Nova Brasília tem uma imagem do Senhor Bom Jesus também lá, pequena, mas o patrimônio foi todo pulverizado. Então aquelas famílias que haviam lá ao redor do patrimônio dos Pintos, aquele patrimônio foi todo pulverizado, né? Os herdeiros da família Pinto foram expulsos da região, foram para Londrina, né? Na época estava surgindo Londrina, né, como município, foram todos para lá, foram expulsos daqui. Tá, a gente sabe que a festa com 83 anos, uma tradição enorme na cidade, que atrai milhares de fiéis de todo o Brasil, inclusive, né? E que arrecada muito. Você tem no seu livro alguns dados sobre essa arrecadação? Sim, Alessandro, eu tenho apresentado no livro dados desde a primeira festa na colônia mineira, que foi em 1934. Então, de 1934 até 2014, todos os anos vem ocorrendo a festa em louvor ao Senhor Bom Jesus. Então esse ano é a 81ª festa do Bom Jesus. Que é anunciada é a 83ª. Então, segundo seus estudos, seria a 81ª. Isso, a 81ª, porque ela começa em 1934 na colônia mineira. Certo. Agora, a festa ao redor dessa imagem ela é desde 1886.
Tem muito Então ela tem mais de 100 anos, né? Então ela é de 1886. É quando a família vem com a imagem para cá, já há festa ao redor da imagem. Pequena, que depois vai se expandindo. Ela se tornou tão grandiosa, a festa, já no patrimônio, o atual Nova Brasília, no patrimônio dos Pintos, né? Antigo patrimônio dos Pintos, ela se tornou tão importante e grande que resultou no conflito. Então, a imagem só foi expropriada e o patrimônio dos Pintos só foi pulverizado porque ele era uma ameaça aos donos do poder, tanto simbólico quanto material. Ele batia de frente com os interesses das paróquias que estavam surgindo aqui na região e dos núcleos urbanos que estavam surgindo, e também batia de frente com os interesses do novo coronelismo, que é o coronelismo que a gente chama, o novo coronelismo é aquele coronelismo que vai se apropriar da terra por meio das grilagens para a monocultura de exportação, que era o café na época. E as indústrias Francisco Matarazzo, que estavam estabelecidas em Jaguaraíva, elas utilizavam também a banha de porco. Então essa região produzia banha de porco e café. A banha de porco abastecia São Paulo, né? E o café para exportação. E a data do dia 6 de agosto, ela foi escolhida por um acaso? Você tem alguma informação a respeito disso? Sim, 6 de agosto, porque toda representação, toda festa em louvor às imagens do Bom Jesus, elas têm como data oficial 6 de agosto, tá? 6 de agosto. Porque as imagens, elas têm um sentido importante para os agricultores, né? Então, agosto, porque é um período onde o agricultor, logo em seguida, vem a época da colheita, né? Então, você faz as preces ali para o santo, faz aquele acordo simbólico com o santo para que a colheita seja boa, né? Então, simbolicamente, tem a ver com a agricultura, né? Por isso que a própria palavra cultura, ela vem de cultura, de culto, de cultivar a terra. Então ela está ligada à questão agrária, né? É uma imagem popular que representa o agricultor, né? Por isso que há os cavaleiros do Bom Jesus, né? Tem essa questão da nobreza, né? É uma festa medieval, né? A festa em louvor às imagens de santo, elas são medievais. Ela é uma cultura portuguesa que vem para cá, que vem para as Minas Gerais. Das Minas Gerais ela vai se expandindo para toda a colônia, né? Lê, quem quiser adquirir o livro, acessar as informações que ele contém, como é que faz para conseguir isso? Alessandra, essa questão do livro eu lancei em 2012 nas lojas Fabiani, né, do Fabiano aqui né, em Siqueira Campos. E foram 1000 livros impressos. Esgotou naquele ano, né? E teve o lançamento nas livrarias Curitiba em São Paulo, no Shopping Aricanduva, em 2012 também. E nas livrarias Curitiba do Shopping Estação, na capital do Paraná, em Curitiba. E está esgotado, né? Mas você pretende reeditar? Como é que... Agora tem um acordo aí de contratos, né, com a editora, e tem essa questão do doutorado. Então, qual é o meu projeto agora? A partir do momento em que eu defender a tese de doutorado, onde eu vou abordar a questão da teatralização do poder ao redor da imagem do Bom Jesus. O espetáculo da festa como representando o poder, né? O poder simbólico. Essa é a abordagem da tese de doutorado. A questão do livro, eu vou deixar, então, quando eu publicar, eu vou publicar a tese de doutorado. Eu pretendo fazer um livro em 2 volumes em um só, vamos dizer assim, que vai ser que é o mestrado, mais a tese de doutorado. Então eu vou elaborar e vai ser um único livro. Quem quiser ler, tem disponível na internet a dissertação de mestrado que está na íntegra. É só no Google, lá, o famoso Google, digitar o nome do livro, Bom Jesus da Cana Verde, Conflitos e Celebrações. Já vai aparecer lá a minha dissertação de mestrado. Aí pode acessar e ler virtualmente. Bom, eu agradeço você pela entrevista. Espero que o pessoal de casa que vai nos assistir também gostem dessa entrevista. E, Lê, tamo aí, agora que se precisar da gente, divulgar o teu trabalho novamente, estiver pronto
teu doutorado, né? A tese de doutorado, por favor, nos procure para a gente novamente fazer uma entrevista com você. Eu que agradeço a Mais TV, ao Alessandro, ao Zezinho, né, pela contribuição com a cultura de Siqueira Campos, né? E agradeço a todos os romeiros que vêm para cá, aos Cavaleiros do Bom Jesus, a todos os devotos desse santo, né? Eu costumo dizer que o santo ele não é de Siqueira, não é de Carlópolis, não é de São José da Boa Vista, ele não é da igreja, ele é do povo. Esse santo é um santo do povo, né? E seria importante também a gente resgatar a cultura que está se perdendo na festa do Bom Jesus, ao redor das modas de viola que nós não temos mais, a catira que nós não temos. Acho que é importante, né? Então eu estou cobrando aqui, né, e que você, Alessandro, eu sei que você é ligado à cultura, o Zezinho também, que tentem resgatar essa cultura da catira e da moda de viola na festa do Bom Jesus. Com certeza fica aí a dica para quem tem essa condição de fazer com que esse resgate aconteça, de colocar isso em prática, né, Lê? Sim. Obrigado, eu agradeço, tá? Obrigado. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui, então. Mais TV. Oferecimento. Poel Construções Elétricas, porque com eletricidade não se brinca. Patricinha Fashion, a loja que realça o seu brilho. Cantinho do Doce, adoçando a sua vida. Brum Design, sua empresa em evidência. Velho Oeste Boutique, Triunfo, a sua loja country para Siqueira Campos e toda a região. Cantinho da moda, a moda que combina com você. Aline Maiara Maquiadora, deixando você ainda mais bela. Pro Vídeo Produções, eternizando os momentos mais importantes de sua vida.